Bom demais! Aqui, hein, gente? Estão curtindo? Estão curtindo tudo que vocês já aprenderam muito? Imagino que já devem ter escrito já várias páginas aí no seu caderno, né? Bom, eu já aprendi um montão. E agora a gente separou um momento muito especial para vocês. Um momento onde a gente separou um palestrante externo para que ele trouxesse para vocês conteúdos sobre o que está na veia do empreendedor, no seu DNA, o que está lá, assim, quando analisado empreendedores de sucesso, né, o que tem características marcantes em cada um deles. Então a gente selecionou essa pessoa que é professor, que é palestrante, é considerado um dos maiores experts em gestão de estratégia e vendas do país, com cerca de 30 anos de experiência neste setor. É autor de livros de sucesso, best-sellers, atuou em posições de liderança em diversas companhias. Em sua carreira acadêmica, tem mestrado em administração e atua como professor em 2 grandes universidades do país. Então, nós temos muito orgulho de receber Sandro Magaldi, convidado especial, e vai falar sobre o empreendedorismo. O DNA do empreendedor. Então, com você, Sandro. Olá, que honra poder participar desse encontro tão relevante para vocês da Ginese. Me sinto honrado em fazer parte desse momento e separei aqui uma conversa, um bate-papo, uma estrutura de conteúdo para compartilhar um conhecimento muito relevante para vocês, ok? Nós vamos falar hoje sobre o DNA do empreendedor de sucesso. Antes, deixa eu fazer só uma breve apresentação para vocês sobre quem eu sou. Veja, eu sou autor de 6 livros de negócio. Desde 2018, eu tenho dedicado a minha carreira como empreendedor a pesquisar, produzir e compartilhar conhecimento sobre gestão nesse mundo em transformações. Como eu disse, sou autor de 6 livros, dentre eles o Gestão do Amanhã, um best-seller, o livro de gestão mais vendido do Brasil. Aliás, eu gosto de me apresentar dessa forma, mas eu gosto de me apresentar de uma outra forma que faz mais sentido para mim, sobretudo estando com vocês. Eu sou um vendedor. Eu comecei a minha carreira com 18 anos, vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo. Isso mesmo. Meu tio tinha uma representação, me convidou, e eu comecei lá com ele, vendendo amendoim aqui em Guaianazes, Itaquera, toda essa região da periferia de São Paulo. Aliás, nada acontece por acaso. Na semana que eu comecei a trabalhar, meu pai faleceu. Ele nem pôde saber dessa minha jornada, enfim. Mas eu me apaixonei por vendas. Eu sou um apaixonado por vendas. São mais de 30 anos atuando com vendas. Já vendi amendoim, anúncio, franquia, publicidade, patrocínio, tudo que vocês podem imaginar. Por isso que eu fico muito feliz, gratificado de estar aqui com vocês, com gente que faz. Como eu disse, desde 2018, janeiro de 2018, eu resolvi me dedicar exclusivamente a essa minha trajetória como empreendedor de mim mesmo. Porém, tem uma passagem muito interessante que em 2013 eu resolvi empreender. Fui convidado por um grande amigo, talvez vocês o conheçam, o Flávio Augusto da Silva. O Flávio Augusto, ele é o fundador da WhatsApp, da rede de escolas de inglês WhatsApp. Ele também é dono do Orlando City Soccer, em Orlando, é vizinho da Ginese, né? São parceiros ali conhecidos. Também o Flávio fez um projeto maravilhoso que chama Geração de Valor, né? O Flávio era um grande amigo. Ele falou, Sandro, ele me convidou, falou, Sandro, eu quero desenvolver um projeto para ensinar empreendedorismo. E aí, eu com ele começamos um novo projeto chamado meusucesso.com. Eu sou um dos fundadores do Meu Sucesso em 2013, atuei como CEO até 2018. Nesse projeto, nós desenvolvemos uma tese, uma visão de ensinar empreendedorismo por meio de estudos de caso de empreendedores. Afinal, não é nada mais poderoso do que aprender com a prática.
Então nós decidimos criar estudos de caso em linguagem cinematográfica e ensinar empreendedorismo a todos. Hoje, o meusucesso.com é a principal plataforma de educação empreendedora do Brasil. Por que eu estou fazendo essa introdução a vocês? A conversa que nós temos hoje está baseada na minha experiência à frente desse projeto. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu comecei essa iniciativa, muitos vieram me questionar sobre essa história de sucesso, inclusive com algumas críticas pejorativas. Você está falando aí essa história de sucesso, mas o sucesso é para qualquer um? Que história é essa aí? De ficar falando que o sucesso está disponível para todos? Como é isso? Assumi esse desafio e fui estudar em profundidade o que está por trás da caminhada de sucesso de empreendedores bem-sucedidos aqui no Brasil e no mundo. Caí dentro, fui estudar, pesquisar, analisar. Eu estudei mais de 35 empreendedores só aqui no Brasil, fora outras pesquisas que eu fiz no mundo com outras personalidades importantes. Desses estudos, eu consegui identificar qual é o DNA desse empreendedor de sucesso. Quais são os elementos comuns daqueles que conseguem fazer sucesso e serem bem-sucedidos na sua própria trajetória. É sobre isso que eu vou conversar com vocês aqui hoje. É sobre esse caminho, essa leitura, essa visão acerca da jornada para que você seja bem-sucedido num ambiente como o atual. Agora, antes de começar, nesses passos, são 5 passos que eu identifiquei, vale a pena nós conversarmos um pouco mais sobre uma perspectiva muito particular. Se eu quero saber o que é sucesso, ou melhor, se eu quero saber se é possível todos serem bem-sucedidos, eu tenho que saber o que é o sucesso. Afinal, qual que é o significado de sucesso? Veja, ao longo do tempo, nós fomos acostumados até a entender o sucesso como uma única dimensão. Qual? A dimensão financeira. Então você falava aqui, aquele indivíduo ali tem um carrão, nossa, ele é um sucesso. Um barco, um iate, nossa, ela é muito bem-sucedida, é um sucesso. Não há nada de errado na riqueza material, pelo contrário. É um meio fundamental para nós atingirmos nossos objetivos, gozar a vida, aproveitar a vida. Porém, o que eu chamo a sua atenção, que a riqueza material é uma consequência desse processo. Você vai encontrar realmente as prerrogativas, os pressupostos para ser bem-sucedidos, olhando para dentro de si mesmo. O sucesso tem a ver com a sua essência, com a sua pegada, com o que você quer construir no mundo, com o que você quer deixar para o mundo, o que você está fazendo aqui. E aí, esse conceito tem tudo a ver com o contexto da Genese. Afinal, vocês estão num contexto de alta prosperidade, não só individual, mas para quem o cerca. Como eu disse, o ponto fundamental, no entanto, é entender que o sucesso é algo essencial, que vem de dentro. Vem de dentro de si. Eu lembrei dessa abordagem quando eu estive nesse meu projeto, eu entrevistei vários empreendedores, vou usar vários trechos aqui desses vídeos. Uma das conversas que eu tive foi justamente com o Flávio Augusto, que eu comentei com você, fundador da WhatsApp, do Orlando City. Eu me recordei quando eu fiz uma pergunta ao Flávio. Você não tem medo de perder tudo? Você é bilionário, né? Tem um patrimônio incrível. Você não tem medo de perder tudo? Veja a visão do Flávio para que a gente possa nos aprofundar um pouco mais nessa visão do que é o sucesso. Não, nunca tive medo de crescer, não. Tive medo e tenho até hoje de perder a minha essência. Isso é uma coisa que eu tenho medo até hoje. Não é perder a minha essência, não é perder a minha... quem sou eu. Não aquilo que as pessoas acham que eu sou, não aquilo que a mídia diz que eu sou, não aquilo que as pessoas esperam que eu seja, mas aquilo que eu sou de verdade. Isso eu tenho medo e faço questão de cultivar esse medo. Até porque eu quero deixar claro que não tem problema nenhum se ter medo. O problema é você não enfrentar os seus medos. Essa é uma visão interessantíssima, não é? Se você perder a sua essência, você pode perder tudo. Se você perder alguns bens materiais, você tem condições de recuperar essa lógica. Por isso que eu digo, é essencial entendermos todas as dimensões do sucesso. E você que é líder, você que é um líder, uma líder de equipes, cabe a você contribuir para que os seus colaboradores, a sua equipe, entendam o que é sucesso
para cada um deles. Ou seja, entendam a sua essência. Eu quero te ajudar com uma visão. Muitos me perguntam, Sandro, mas como eu descubro essa história? Como eu consigo entender o que está na minha essência? E aí eu venho com uma visão fundamental em toda essa particularidade, né? O sucesso está dentro de si. E para que você encontre essa essência, uma prerrogativa muito, muito, muito aconselhável é que você entenda qual que é o seu propósito, qual que é a sua visão de mundo, o que te motiva e mobiliza. Também muitos me perguntam, mas Sandro, como eu encontro o meu propósito? E aí eu recorro à antiguidade. Aristóteles, o filósofo grego, ele tinha uma visão muito oportuna. Ele dizia o seguinte, ó, você irá encontrar a sua vocação quando as suas competências se encontrarem com uma necessidade real da sociedade. E eu lhe digo, você irá encontrar o seu propósito quando as suas competências se encontram com uma necessidade real da sociedade. E aí eu tenho uma conversa boa com vocês. Quando vocês estão no papel de vocês aí na Junés, como representantes, como colaboradores, essa prosperidade, essa visão de propósito está no seu DNA. Porque vocês têm condições de atender uma necessidade real da sociedade. Seja por meio da sua rede de participantes, onde você consegue gerar prosperidade para todos, inclusão, prosperidade financeira, realização de sonhos, mas também com seus produtos, onde vocês trazem qualidade de vida, saúde, enfim. Eu diria que essa visão de criar valor a partir de uma necessidade real da sociedade está aí presente. Dessa forma, o que eu quero demonstrar a você, o sucesso é consequência de algo, não a causa em si mesmo. E, pois bem, se ele é consequência de algo, significa que existe um caminho. E aí que nós entramos nessa perspectiva, onde, qual é esse caminho para o sucesso? Qual é esse caminho para a minha jornada? Ok, entendi a minha visão essencial, entendi essa visão de propósito, estou na pegada, mas como eu chego lá? E aí entra esse estudo que eu realizei, analisando todos esses empreendedores para chegar nesse DNA. E eu cheguei a 5 elementos fundamentais nessa jornada. Vou explorar cada um em detalhes com exemplos bem práticos, para que você possa visualizar, ter um entendimento claro de como isso se dá na sua própria vivência. O primeiro elemento não poderia ser diferente. Tudo começa com um sonho. Todo empreendedor bem-sucedido, que eu estudei, que eu interagi, que eu acompanhei, começou a sua obra com um sonho grande, um sonho ambicioso, um sonho mobilizador, algo que realmente traga uma visão ousada de realizações. Dr. Osiris Silva é o fundador da Embraer, a empresa mais inovadora do Brasil. Olha que ambição a dele. Enquanto todos os jovens da idade dele sonhavam em pilotar uma aeronave, um avião, ele sonhou em construir um avião. E foi responsável por liderar o projeto que construiu o primeiro avião no Brasil e depois a Embraer, uma das maiores empresas da nossa nação. É lá, um jovenzinho no interior de São Paulo, em Bauru, lá no Aeroclube, ele fica apaixonado e construiu uma visão ambiciosa e fez acontecer. Quer ver um outro exemplo? Um vendedor nato, meu amigo Rogério Salume, fundador da Wine.com.br. Ele era um vendedor, começou a vender vinhos lá no início dos anos 2000, estava dando muito certo. Ele viu uma tal de internet surgindo, ele falou, pombas, eu vou vender pela internet, isso daí vai dar certo. Começou a vender, começou a dar certo. Ele não ficou parado, não. Ele falou, porra, eu vou montar um clube de assinaturas, eu quero dominar o Brasil todo vendendo vinho. Hoje, a Wine.com.br é o maior clube de assinaturas de vinho do mundo, não do Brasil. Você entende a importância do sonho grande, do sonho ambicioso, da visão mobilizadora, aquilo que te mobiliza, aquilo que te traz daqui, que fala, eu vou para cima, aquilo que te mobiliza a acordar toda manhã, é baseado num sonho grande de realização pessoal. Um dos grandes empreendedores, um dos grandes líderes da história da humanidade, inegavelmente é Steve Jobs, fundador da Apple. Eu selecionei um trecho
num dos documentários de Jobs, onde ele tem a ideia daquele que seria o início da revolução da Apple. Só para você ter uma ideia, quando Jobs retorna à Apple, ele foi escorraçado da empresa e ele retornou, foi convidado a retornar. Ele retorna à Apple, a Apple estava praticamente quebrada. Ele começa a investir em computadores, mas aí ele tem a ideia do iPod. Veio o iPod, um sucesso, depois veio o iPhone. Hoje, a Apple é a maior empresa do mundo em valor de mercado. Vale mais de 1,6 trilhões de dólares. Eu selecionei um trecho que mostra quando Steve Jobs teve o insight, a ideia, a visão, o sonho grande. Gonna put music in your pocket. What? 100 songs. 1,000 songs. 500 songs. Somewhere between 500 and 1,000 songs right in your pocket, because I can't stand looking at that inexplicable Walkman anymore. You're carrying around a brick-playing cassette tape. We're not savages, so I'm gonna put 1,000 songs in your pocket. You can do that? Mm-hmm. Você pode fazer isso? Imagine a incredulidade quando este louco adorável teve uma ideia de um sonho que ninguém nunca tinha sonhado. Aliás, seguramente, quando você nutre um sonho grande, nutre um sonho ambicioso, sim, podem ser que pessoas ao seu entorno, inclusive pessoas queridas, desconfiem, não acreditem em você. Se blinde quanto a isso, o sonho é seu, a ambição é sua, vai para cima. Eu adoro esses malucos belezas, como Steve Jobs, Osiris Silva, Flávio Augusto, essa galera que não acreditou que não era possível. É sobre isso que eu estou falando. Agora, existe um elemento fundamental quando nós estamos falando aqui sobre o sonho grande. Eu chamo esse elemento do sonho ambicioso. Porque, veja, é importante nós termos uma visão de que, para que você atinja os objetivos que você deseja, objetivos exponenciais, objetivos grandes, enormes, audaciosos, é muito importante que você desenvolva novas formas de fazer o que você está fazendo. É muito importante que você se desapegue de formas velhas que você fazia, que muitas vezes não iam gerar o mesmo resultado que você deseja agora. Eu me lembrei dessa perspectiva porque eu sei dos desafios que você tem aí como representante da Ginés, né? Eu sei que, por exemplo, você tem que equilibrar dois vetores sempre que são hiper desafiantes. Você tem que ser um excelente formador ou formadora de equipes, nutrir uma equipe poderosa em alta performance, ao mesmo tempo que você tem que vender os dois chapéus. Se você pensar da forma tradicional, talvez você sempre acha que tem que fazer uma escolha. Talvez no passado só vendendo eu estava ok. Talvez no passado só formando equipe está ok. E eu lhe digo, todos esses líderes que eu estudei foram capazes de equilibrar todos os pratos em prol de uma entrega de valor. Então, quando eu falo de você não só sonhar grande, mas think bold, pensar ambicioso, pensar audacioso, é refletir sobre novas formas mais efetivas de fazer o que você já faz. Existem tecnologias que você pode adotar? Existem outros processos que você pode adotar? E o manejo das pessoas? Existem outras técnicas que você pode utilizar? Porque, veja, para você atingir a amplitude do seu desejo, do seu sonho grande, você vai ter que experimentar coisas novas. Você vai ter que ousar, buscar novos caminhos, arriscar. Por isso que sonhar grande é muito importante, mas eu sugiro que você pense ambicioso de uma forma distinta para que possa equilibrar todos os seus chapéus, todos os seus papéis. Pois bem, primeiro passo então, sonho grande. Tudo começa com um sonho grande. Porém, eu tenho que te alertar uma coisa. Quando a gente vê a trajetória de algum empreendedor, de algum indivíduo de muito sucesso, há uma tendência de nós olharmos essa trajetória como se fosse uma linha ascendente reta. Ele partiu daqui e chegou lá. Nossa, maravilhoso, né? Não é. Eu te falo, quando você analisa a história de indivíduos bem-sucedidos, essa linha não é uma evolução reta, ascendente. Ela mais se parece com um eletrocardiograma, cheio de altos e baixos, mas sempre evoluindo para o sonho grande. O que eu quero dizer com isso? É o meu segundo achado. Veja, essa caminhada, ela é virtuosa,
Agora, ela é repleta de desafios e também de escolhas. Não conheço nenhum indivíduo, empreendedor, líder, nenhum indivíduo que foi bem-sucedido sem ter de superar severas adversidades. Por isso que você tem que ser muito resiliente para aguentar o tranco, ainda mais no contexto onde nós estamos inseridos. É Covid, é pandemia, é isolamento social, é pessoas com menos poder aquisitivo. É um mundo muito favorável para que você se escore em desculpas. É um mundo muito favorável para que você utilize subterfúgios para não atingir o seu objetivo. Não bati as minhas metas de vendas porque o Covid está atrapalhando muito, viu? Não consegui atingir o número que eu desejava esse mês porque eu não consegui falar com os meus clientes. Pois bem, eu devo lhe alertar que indivíduos bem-sucedidos não se escoram em desculpas. Na realidade, as desculpas muitas vezes é um subterfúgio para a pessoa não fazer as suas escolhas. E como eu disse, é necessário fazer escolhas. Eu separei um trecho numa entrevista que eu fiz também com um empreendedor delicioso, Deusmar Queiroz, lá de Fortaleza. O Deusmar é fundador, proprietário da rede Pague Menos de farmácias, uma das maiores do Brasil, vale mais do que R$ 1 bilhão. E eu peguei um trecho onde o Deusmar conta, mais que o Deusmar, a dona Aureliana, a esposa de Deusmar, mostra como foram as escolhas que esse empreendedor teve de fazer. Eu saía às 6, 7 horas da manhã e voltava 11 horas, porque dava aula à noite. Eu trabalhava, continuei trabalhando na bolsa, na corretora, nesse período. Os meninos quase não me conheciam, só convivia com eles no fim de semana. E no fim de semana eu levava a prova para corrigir. Patriciano um dia disse: mamãe, tem um homem na tua cama. Porque ele vivia viajando e quando não era viajando ele saía muito cedo e voltava tarde. Então as crianças nunca viam o pai deitado na cama, né? É fácil? Você sabe bem o que eu estou falando, né? Seguramente você tem que fazer as escolhas todos os dias da sua vida, né? Hoje, quando nós olhamos o Deusmar, lá no seu iate, andando de jet ski, na sua fazenda, cheio de dinheiro, alguns olham e falam: nossa, esse homem aí teve sorte, hein? Sorte aqui, ó. Não existe essa coisa de sorte. Veja, muitos querem o milagre, poucos querem fazer o sacrifício. E não existe atalho para o sucesso. Há um preço que deve ser pago. E a realidade é que poucos estão dispostos a pagar esse preço. É importante que você tenha essa visão. É importante que você tenha essa visão porque na primeira adversidade, na segunda, na terceira, você tem que entender que como seu sonho é grande, vale a pena você pagar esse preço. Claro, cada um sabe o preço que vai pagar e é um alerta que eu lhe faço. Qual que é o preço que você vai pagar? Só lhe digo uma coisa. Não acredite em atalhos. Sim, é difícil formar clientela com clientela ativa. É difícil formar equipes. É difícil vender. Tudo isso é difícil, eu sei. Mas eu lhe digo. Sabe aquela questão? Sabe aquela visão? O avião necessita mais querosene quando está subindo? Quando ele chega lá em cima, velocidade de cruzeiro, ele voa, que é uma beleza. Então você precisa de mais gasolina justamente no momento onde você está construindo esse seu sonho. E não hesite em pedir ajuda se for o caso. E você aí, líder, não hesite de ajudar a sua equipe quando você vê que alguém sentiu essa adversidade. Porque dói. Nós estamos falando aqui de escolhas. Um dos empreendedores que eu adoro, é um amigo querido, um amigo pessoal querido, é Ari Kozer. O Ari é fundador da rede de restaurantes Fogo de Chão. Hoje ele não é mais dono do Fogo de Chão, não. A questão de 6, 7 anos, até mais, ele vendeu o Fogo de Chão por 450 milhões de dólares. Só ele e o irmão dele eram donos desse negócio. E o Ari tem uma passagem dita pela irmã dele que mostra como é necessário fazer escolhas difíceis. Eu digo que ele já tinha o lado empreendedor dele. Ele soube administrar o dinheiro, ele não gastou tudo, ele guardou. Eu nunca gastei mais que 10% do que eu ganhei. Em 3 anos isso faz uma diferença absurda. Eu nunca gastei mais do que 10% que eu ganhei. E aquela foto que vocês viram no vídeo é o Ari Kozer com 14 anos. Ele era garçom
numa churrascaria em beira de estrada, na Aparecida do Norte, interior de São Paulo. Hoje ele é bilionário. É curioso. Esse caso me lembra, nós fizemos lá no meusucesso.com, quando divulgamos esse caso, nós fizemos um post, um gráfico, né, um desenho, uma forma gráfica, onde nós colocávamos uma aspas do Ari, né, falando assim, esse texto: eu nunca gastei mais do que 10% do que eu ganhei. Nesse post recebemos muitos comentários positivos, a maioria dos comentários era positivo, mas me chamou a atenção 2 comentários. Um deles: vocês estão enganando todo mundo com essa história aí, larga de ser enganador, isso não é possível não. O outro: como assim? Eu não consigo guardar 10% do que eu ganho, quanto mais 90%. O que eu quero trazer para você como perspectiva? As pessoas, muitas vezes, para que elas não assumam os sacrifícios necessários para ir adiante, elas tendem a prejudicar ou eclipsar a realização do outro. Tendem a lhe sabotar. Sabe aquela amiga que você faz uma baita dieta, pô, não toma chopinho há 6 meses, não come um brigadeirinho, faz exercício físico, fica bonitona ou bonitão, e aí chega o colega ou a colega fala: nossa, você tá bonita, né? Mas o seu biotipo, o seu corpo é ótimo para isso. É ótimo o quê? O que eu quero trazer para você como perspectiva: se blinde dos urubus, sobretudo hoje em dia. Se blinde dos urubus. Não deixe que os outros descredenciem o seu esforço. Por isso que o sonho é seu, o sonho é importante, é o guia. Não fique abalado pelo que os outros vão falar quando você está trabalhando de domingo, quando você deixa seu filho, eventualmente, como o Deusmar lá, né? Deixa seu filho, não pode ver ele num feriado, né? Quando você tem que trabalhar um pouco a mais. Não deixe que os urubus atrapalhem sua vida, porque quando você chegar lá, aí todo mundo vai chegar junto. Como eu disse, hoje, antes da pandemia, eu conversava com o Ari encontrava ele aqui no Brasil uns 3, 4 meses no ano. Ele estava em Côte d'Azur, ele estava no Piemontês, ele estava viajando o mundo. Por quê? Durante quase 25 anos, todo fim de semana ele estava no restaurante. Mas quando ele conseguiu chegar lá, hoje ele goza a vida com os seus 2 filhos, com a sua esposa, e está felizão. É muito fácil você olhar agora sem saber da trajetória. Então tome muito cuidado com a perspectiva de outros, porque a escolha é só sua. Só você sabe o sacrifício que deve fazer para atingir o seu objetivo. Agora lembre-se, tem que nutrir uma boa dose de resiliência. E aí vem o nosso segundo elemento. Primeiro, a visão. Segundo, você vai ter que fazer escolhas. Agora eu vou entrar em perspectivas mais comportamentais. Nem comportamentais, alguma até técnica, como essa próxima. Veja, você tem que ser um fanático, uma fanática. Você tem que ser obsessivo, conhecer todos os detalhes do seu negócio. Ninguém, mas ninguém mesmo, pode conhecer o seu negócio melhor do que você. Quais são as características do seu portfólio? O que é esse portfólio? Como ele se comporta? Por que foi desenvolvido esse produto? Qual que é a história de cada produto? Como eu formo equipes? Quais são os caminhos? Qual é o processo? Qual é a metodologia? Como eu vendo? Veja, nenhum empreendedor que eu estudei, que eu compartilhei, que eu convivi, não era absolutamente obstinado, obcecado, sei lá qual que é o termo mais correto, mas não era um louco pelo seu negócio. Esse cara que eu mostrei para vocês, o Ari Kozer, por exemplo, ele tinha a manha de saber quantos palitos são consumidos por mesa em cada restaurante. Quanto tempo demora para um cliente pedir uma água e essa água chegar à sua mesa. Ele tinha todas essas referências. Por quê? Porque ele tinha um domínio total do seu negócio. Você deve ter um domínio completo do seu negócio. Ninguém pode conhecer mais os princípios do seu projeto do que você. Para isso é necessário que você se esforce. É necessário que você estude muito. É necessário que você se dedique aos princípios do projeto. É necessário que você coloque um umbigo no balcão e vá lá na frente mostrar para todo mundo como se faz. É isso. Não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça.
Não existe atalho para o sucesso. É necessário muito esforço. Então, seja uma fanática, seja um fanático por seu negócio e controle todas as principais diretrizes e referências do seu projeto. Isso é indispensável. Ok? A partir daí, vamos lá. Visão, sonho grande, ambicioso, resiliência, fazer escolhas, sacrifícios, né? Tomar decisões baseadas nisso. Terceiro, foco, ser fanático. E o quarto, mantenha o seu foco no seu projeto. Eu falo com muitos empreendedores, até devido à minha ocupação atual, né? Eu sou conselheiro de algumas startups, sou investidor de algumas startups, estudo muito o empreendedorismo do Brasil. Muitas vezes eu percebo o empreendedor, sobretudo quando ele começa a ter um certo êxito, ele começa a ser tentado. Ele começa a ser provocado. Ele começa a ter algumas referências outras que ele não tinha porque ele está dando certo. Então, por exemplo, quando eu atuava lá no meu sucesso.com, o Flávio Augusto comprou de volta o WhatsApp e eu, durante um tempo, estive junto lá do pessoal da WhatsApp. Escola de inglês, né? E aí eu vi, às vezes, o empreendedor que começava a dar certo, o franqueado, comprava 1, 2, 3 escolas, estava bombando, ganhando uma boa grana. Quando ele estava legal, ele olhava e falava, agora eu vou fazer um restaurante. Eu adoro gastronomia, vou fazer um restaurante. Ou então, aquele empreendedor que se matou a vida toda numa empresa logística, um ofício duro, pesado, conseguiu chegar lá, quando ele está ali consolidando o seu negócio, não, mas eu quero ter uma academia de ginástica, eu adoro exercício. Não caia nessa armadilha. É fundamental que você tenha o foco no seu projeto. Aliás, o elemento norteador desse foco qual é? O sonho grande, a sua visão. Nada pode te tirar do caminho. Tome cuidado com as cascas de banana. Tome cuidado com as distrações. O mundo hoje é repleto de distrações, sobretudo agora, que nós estamos passando por uma crise sanitária sem precedentes. Eu, por exemplo, só assisto televisão um período X para me manter informado. Eu não poluo minha mente com coisas que não vão criar valor para mim. Simplesmente eu não faço isso, eu me recuso. Eu blindo a minha mente para que eu possa ter foco naquilo que realmente tem valor. Pensando nisso, eu me recordei de uma entrevista que eu tive com Caíto Maia. Caíto é incrível. Caíto é o fundador da Chili Beans. Vocês sabem que a Chili Beans é uma das maiores empresas de óculos de sol, né? Uma das maiores empresas de óculos para moda do mundo, não é do Brasil, não. A Chili Beans tem loja em Los Angeles, no Oriente Médio, e o Caíto começou a sua trajetória, minha gente, como sacoleiro. Acredite, ele trazia muamba de Miami para o Brasil e se especializou em óculos. Um dos clientes grandes dele deu um cano, ele quase quebrou, aí ele resolveu pegar sua sacolinha e vender óculos no Mercado Mix, que era uma grande feira que havia em São Paulo. Começou a dar certo e ele resolveu fazer a Chili Beans. Hoje, de novo, o Caíto também é um bilionário, a Chili Beans é virtuosa, o Caíto é o Shark Tank, né? Ele participa daquele programa de televisão, é um cara incrível. Nessa entrevista que eu tive com ele, ele trouxe o insight do foco. Vamos dar uma olhada. Eu vou um pouco mais longe, não sei se é no começo, cara. Eu, depois de quase 15 anos de Chili Beans, eu recebo propostas maravilhosas, né? Tentadoras, assim, de eu ficar louco, de não dormir à noite. Falo, não. Foco, bicho, eu tô com 700 lojas. Eu quero chegar em 2.000 lojas. Eu quero virar uma marca global. Só se você me matar, eu vou parar de pensar nisso, velho. Entendeu? Mas esse é o meu foco, velho. Entendeu? Tem uma pimenta ali, bicho, vamos no rock e vamos pra frente, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Assim, no começo, com certeza, é que assim, no começo tem uma coisa que assim, eu até entendo que você esteja no começo validando, tateando, sabe? Fala, puta, verde, amarelo, azul. Eu adoro essa visão, até porque você veja que a questão do foco está relacionada à visão. Por isso que tudo começa com uma visão. Se você tem uma visão ambiciosa, você vai concentrar toda a sua energia na construção dessa visão, custe o que custar. Por isso que é necessário você pagar o preço. Tem um tema importante relacionado a foco que eu não posso deixar de explorar com você aqui no contexto da Junesse.
Quando nós falamos sobre foco, pode ser que haja uma interpretação equivocada sobre o tema. E você imagina o seguinte: não, eu tenho que ter foco. Então, meu foco agora é desenvolver equipes, montar equipes de alta performance e pronto. Não, 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 não. Meu foco agora é vender. Vou focar toda a minha atenção e minha energia para a venda. E eu lhe digo, no contexto onde você está inserido, no contexto da Aginese, como os pilares fundamentais do seu negócio estão baseados nessas duas vertentes, ou seja, montar equipes e vender, a sua visão de foco consiste, sobretudo, em equilibrar esses dois vetores. Dessa forma, quando eu estou trabalhando essa tese do foco para você, ela é sinônimo de como você pode manter uma orientação equilibrada nesses dois vetores. Montar equipes em alta performance, exime os vendedores e vender os produtos de seu portfólio. Haja visto que, para que você obtenha o maior resultado possível na sua ação, é requerido e necessário esses dois elementos andarem em sinergia. Foco nesse contexto é olhar para essas duas dimensões do negócio. Sim, eu sei que muitas vezes é complexo, eu sei que muitas vezes lhe falta tempo, porém, eu lhe digo, é fundamental que você encontre formas de organizar o seu tempo para manter o seu foco orientado a esses vetores. Por isso que eu lhe recomendo, evite distrações. Evite elementos que vão poluir a sua mente. Evite ser influenciado com visões negativas, pejorativas, que vão fazer com que você ou a sua equipe percam a perspectiva principal da razão de estarmos aqui, de você estar aqui, que é sonho grande. Vocês sabem que o cérebro humano é danado. O cérebro humano é danado. Nós temos a tendência de privilegiar toda e qualquer tarefa menos complexa em detrimento das mais complexas. Por isso que, paradoxalmente, o cérebro sempre vai tentar fechar o foco em uma atividade mais simples. E eu lhe chamo a atenção que essa é uma tendência nata do ser humano para lhe alertar sobre o risco de você orientar a sua visão numa única dimensão. Você deve ser o que eu chamo de líder ambidestro. Um olho na operação presente, nas vendas, na execução das vendas. Um olho na sustentabilidade da operação. Formação, equipes de alta performance que vão vender, treinamento, capacitação. Essa é a lógica de sucesso, comprovada e corroborada pela tese que vocês têm no próprio negócio. Dessa forma, novamente, evite distrações. Mantenha o seu foco nos pilares essenciais do seu negócio, naquilo que realmente faz a diferença. Então vamos lá. Tudo começa com um sonho grande. Só que é necessário que você esteja muito atenta e atento, porque essa caminhada é repleta de desafios e você vai ter que fazer escolhas importantes. Além disso, baseado nessa visão, você tem que ter um conhecimento profundo sobre o seu negócio. Ser obsessivo, obcecado, obstinado, sei lá o quê. Fanático, fanática pelo seu negócio. Conhecer tudo sobre ele. Como visão, é necessário você manter o foco, né? Porque para que você consiga atingir seus objetivos, contornar as adversidades e conhecer tudo do seu negócio, só mesmo com foco claro no seu projeto. E aí nós caminhamos para o quinto e último elemento, que eu vou lhe dizer. Não há uma hierarquia entre esses elementos. Você pode perceber que eles são interdependentes, mas seguramente esse é muito relevante, talvez o mais relevante, que é o seguinte: é necessário que você seja um líder, uma líder extraordinária. Sem exceção,
todos os indivíduos que eu estudei, que eu interagi, que eu compartilhei, esses empreendedores, enfim, todos eles são líderes excepcionais. O Ari Kozer tem uma história muito interessante. À frente do Fogo de Chão, ele resolveu, em 1997, a ideia do sonho grande, minha gente, ele resolveu expandir sua operação para fora do Brasil. É até engraçado, né, porque eu perguntei para o Ari, puxa, Ari, você só tem um restaurante aqui em São Paulo, no Rio, por que você vai para fora do país? Ele falou, Sandro, como tem uma oscilação grande do dólar, eu quero ganhar em dólar. E ele foi para os Estados Unidos, mais especificamente para Dallas. Aliás, outra pergunta que eu fiz a ele, amigo, você vai operar nos Estados Unidos? Por que você não vai para Orlando, Miami, onde tem muito brasileiro? E aí, olha a visão poderosa. Ele falou o seguinte, Sandro, eu não vim para os Estados Unidos para ser mais um. Eu quero ser protagonista no meu setor de atuação. Então, eu escolhi um estado que seja muito americano. Porque se eu der certo em Dallas, eu dou certo nos Estados Unidos todo. Dito e feito. Fui para lá. E veja, o restaurante Fogo de Chão, na época que o Ari tocava o negócio, ele era caracterizado por um atendimento muito diferenciado. E esse atendimento, ele tinha que replicar essa cultura nos Estados Unidos e não tinha uma mão de obra qualificada para isso. O que ele fez? Ele levou de São Paulo, ou do Brasil, perdão, do Brasil, 40 garçons. Detalhe, nenhum desses garçons falava uma palavra em inglês. O que levou esses indivíduos a deixarem suas famílias aqui rumo ao incerto, rumo ao desconhecido? O que levou? O que levou? A liderança desse empreendedor. E, sobretudo, uma perspectiva que para mim é central em se tratando de liderança. Eu pensava que liderar era fazer com que as pessoas que estão ao meu entorno sonhassem o meu sonho. E eu me dei conta que não é isso. A essência desse processo é fazer com que o sonho de cada um seja também o meu sonho. Com que cada um também tenha o meu sonho para ela mesma, para o próprio indivíduo. Porque assim, todos estão olhando para o mesmo caminho. E essa é uma visão essencial para você, que lidera equipes, que está à frente de equipes. Um dos grandes líderes do mercado executivo foi Jack Welch. Jack Welch esteve à frente da GE, não foi empreendedor, ele foi um executivo, mas ele pegou a GE, a General Electric, com um faturamento de milhões e levou para um faturamento de bilhões. Ele foi conhecido como o CEO mais importante do século XX. Eu selecionei um trecho de uma entrevista com Jack Welch, onde ele fala sobre esse suprassumo da liderança. Vamos lá. What is the role of a leader? Well, the first one clearly is to be the chief meeting officer. To let everyone in the place know where you're going, why you're going there, and most importantly, what's in it for them to get there with you. People like to talk about where they're going, why they're going there, but they always leave out the third thing. When you come into a new job and you say, we want to change. Change is great. We got to do it. You forget people hate change. You got to explain what's in it for them to change with you. Esse é o ponto. Esse é o ponto essencial. Nesse processo de liderança, as pessoas têm de entender qual que é o benefício que você vai entregar a elas. Qual que é o valor que elas vão receber estando ao seu lado. Você tem compartilhado essa visão com a sua equipe? Você tem mostrado o virtuosismo e a prosperidade de estar com você? Você tem mostrado isso? Inclusive, essa jornada da Ginese é uma jornada repleta de prosperidade. Você tem se dedicado a mostrar o valor que você consegue criar essa pessoa estando ao seu lado? Essa é a liderança legítima. E veja, um último elemento. Você não consegue fazer isso sem dar o exemplo. A liderança pelo exemplo, seguramente, é a característica fundamental de todo líder de sucesso. Meu amigo Rony Mesler, outro empreendedor incrível da reserva, ele tem uma frase que ele cita com frequência. Conselho é bom, exemplo arrasta. Você deve ser o líder que comunica, preconiza, sentencia a todos os seus liderados. Então, horas, eles devem ser bons vendedores? Você deve ser um exímio vendedor. Eles devem ser bons de formar equipe? Você deve ser um exímio formador de equipe. Porque se você não fizer dessa forma, a todo momento,
o seu colaborador, aquele indivíduo da sua rede, vai olhar e falar, ah, mas ela não está fazendo do jeito que ela me falou. Pronto! A liderança pelo exemplo é o principal requisito para uma liderança bem-sucedida. Seja o exemplo que você deseja que o seu colaborador, que é a pessoa da sua equipe, deve ser. Então aqui nós chegamos no quinto elemento. Ser um líder, uma líder extraordinária. E aí, finalizando essa nossa conversa, eu volto lá para o começo. Você lembra daquela pergunta? Lembra? O sucesso é para qualquer um? Lembra? É evidente que o sucesso é para qualquer um. Conforme eu demonstrei aqui cabalmente para vocês, sim, o sucesso é para todos. Aqueles que dizem que o sucesso não está disponível para qualquer um, fazem parte de uma elite que gosta de segregar, separar. Não. Eu, quando olho uma organização como a que vocês estão inseridos, e eu conheci essa organização lá atrás, com poucos produtos, um desafio enorme de entrar no Brasil, e vejo que vocês estão conquistando. Vocês são a prova cabal que a prosperidade está à disposição de qualquer um. Porém, não vou lhe enganar, não. Como nós vimos, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas eu acredito nisso, porque eu acredito em você. Aí você fala, Sandro, mas você nem me conhece, como você acredita em mim? Eu acredito no potencial ilimitado de qualquer ser humano. Eu diria que você está no lugar certo, na hora certa. Os desafios são enormes. Nós sabemos disso. Mas a ameaça é do tamanho da oportunidade. E aí nós temos um mapa, né, gente? O meu objetivo aqui não é ter eu não acredito em receita de bolo, em bala de prata, mas aqui eu quis trazer referências para vocês, uma bússola, né? Começa lá com um sonho, faça suas escolhas, resiliência, seja fanático, né? Mantenha o foco e seja um líder, uma líder extraordinária. Minha amiga, meu amigo, eu não tenho dúvidas que nós estamos diante de um mundo novo. A pandemia veio mostrar isso a todos nós de uma forma irretocável. Como as coisas mudaram subitamente. Esse novo mundo, as coisas acontecem com uma velocidade incrível. É um ambiente repleto de desafios. Mas eu lhe digo, repleto de oportunidades. Muitas vezes eu vejo que nós nos deparamos com desafios importantes, né? Imagino vocês, no começo vocês tinham poucos produtos, reclamavam do portfólio e tal, agora vocês têm um produto por mês, 2 produtos por mês, deve ser complicado, complexo. Mas o que é melhor, né? O que é melhor? Né? Ter poucos produtos, ralar, ou ter uma miríade, um portfólio incrível para trabalhar? Tudo é uma questão de como você significa essa tese na sua cabeça. Vai para cima. Vai para cima. Eu lembro de uma passagem que eu lembrei quando estava fazendo o fechamento desse nosso papo hoje. Eu me recordo que tem a ver com Orlando, por isso que eu me lembrei muito de Ginés, tem a ver com Disney. Existe uma passagem muito interessante quando a Disney World, quando eles foram abrir um dos parques em Orlando. Eu não lembro se foi o Epcot ou qualquer um deles. O Walt Disney já havia falecido. E nessa inauguração estava a viúva de Walt Disney, imprensa, mídia, todo mundo lá, uma baita festa. Foi quando um repórter, muito espirituoso, né, ali emocionado, disse para a viúva de Walt Disney, Dona Walt, não sei o nome dela, que pena que o Walt Disney não está aqui, né? Que pena que o Walt Disney não pôde ver tudo isso. E aí foi que ela trouxe uma frase, uma visão lapidar. É aí que você engana. O Walt Disney foi o primeiro a enxergar tudo isso. Porque o Walt vivia no mundo das possibilidades e não no mundo das probabilidades. A minha mensagem final é que você, sim, aprenda a viver cada vez mais no mundo das possibilidades. As possibilidades infinitas da sua realização. As possibilidades infinitas da realização dos seus sonhos, da sua visão de mundo, da mobilização, da criação de valor por meio das outras pessoas. Madurinha não faz verão. Você precisa dessas pessoas sonhando o mesmo sonho para criar um ciclo de prosperidade sem fim.
um ciclo de prosperidade que vai influenciar tudo e a todos. Não pense sobre os desafios das probabilidades, sobretudo as probabilidades negativas. O que seria a probabilidade da Ginese estar onde está hoje, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás? Talvez alguns olhassem e falaram, é impossível. Qual seria a probabilidade que algum incauto olhasse a sua prosperidade hoje e falasse, olha, ela ou ele estão crescendo tanto, né? Eles vão conseguir chegar lá. Aqui no Brasil, sobretudo com esses desafios imensos do índice de mortandade grande de empresas, as probabilidades não contam a nosso favor. Saia dessa. Não caia nessa armadilha. Eu lhe convido a abraçar o mundo das possibilidades com força e fazer acontecer. Não é só porque você pode, mas porque você merece. Conte comigo nessa jornada. Você pode me acompanhar aí nas minhas redes sociais, onde você desejar. Será um prazer acompanhar, vivenciar, testemunhar toda essa realização que a Ginese está construindo. Mais uma vez, me sinto muito honrado em fazer parte desse momento. Espero que possamos estar juntos em breve. Talvez até presencialmente naqueles eventos deliciosos que vocês fazem. Quero sentir todo o calor humano de gente que faz. A galera da Ginese. Obrigado, minha gente. Sucesso e muitas vendas.